as pessoas ainda criticam sem conhecer o CRC. Então, o que a gente pede, que a gente está fazendo esse trabalho intenso em todo o estado, é para que as pessoas se aproximem do CRC. Ah, não gosto do CRC. Tá bom, mas a nossa casa é a casa do profissional da contabilidade. É ali que a gente vai ter que tirar nossas dúvidas, é ali que a gente vai ter que saber o que pode ser melhorado na nossa profissão. Porque se a gente não se unir, não vai dar certo. Porque aí você faz aquilo que você falou, mas é a nossa casa. Pô, mas é a nossa casa, mas o cara não se sente na casa. O CRC, ele tem uma imagem de um velhinho com uma bengala, sabe? Sentado na varanda de casa, só o vovozinho ali, só dando bengalada no netinho, fazendo coisa errada. Vocês precisam tirar essa cara, essa imagem, essa imagem do vovozinho. E não somos vovozinhas. E a gente tá ali preocupado justamente com a profissão, né? A gente tá preocupado em fazer pelo profissional, pela valorização da classe como um todo. Então, assim, não é o vovozinho de bengala. Só que as pessoas não têm essa imagem. E a gente tá trabalhando pra tentar construir essa imagem nova. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no Mooncast. Esse que vai ser o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí, meu amigo contador, minha amiga contadora. Se você não me conhece, sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, uma das maiores assessorias de marketing e vendas para contadores de todo o Brasil. São mais de 430 escritórios de contabilidade atendidos pela nossa assessoria, pelos nossos serviços. Só esse ano, de 2025, os nossos clientes geraram aproximadamente R$237 mil em novos negócios através de estratégias digitais. Pega esse valor aí e multiplica por 12. Esse é o potencial que o marketing digital tem aí de geração do seu negócio de contabilidade. É um prazer ter você aqui com a gente. Se você não conhece essa iniciativa, que é o nosso podcast, né, o Mooncast, quero te convidar para visitar outros episódios depois de assistir esse. Eu estou me esforçando muito para trazer aqui os principais nomes do mercado de contabilidade a nível nacional. E qual que é o objetivo aqui, cara? Eu quero que a gente consiga ter uma conversa que vai te ajudar no seu negócio contábil. É como se fosse uma espécie de uma consultoria gratuita. Então eu estou trazendo grandes nomes que você às vezes poderia ter um pouco de dificuldade de acessar para que você possa ouvir eles aí da sua casa, do seu sofá, estudando, anotando e aprendendo. E a única coisa que eu te peço para isso é, deixa um like. Deixa um like, se inscreve aí no nosso canal, pega o link desse vídeo aqui, compartilha naqueles grupos de WhatsApp com contadores que eu sei que você tem. Tem pelo menos uns 3 aí. Compartilha lá para divulgar nosso trabalho. Vai ser um dia muito importante, porque hoje eu estou aqui com duas senhoritas, Heloísa e Flávia. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bem, você? Ótimo. Vamos lá. Heloísa e Flávia. Eu normalmente falo sempre com uma pessoa, né? Então aqui a gente vai seguir com duas pessoas, vocês falam na hora que vocês acharem melhor. Eu quero que vocês se apresentem para a turma. Eu já vou explicar aqui por que eu chamei vocês aqui, por que eu pensei nessa ideia. Mas antes, Flávia, você se apresenta para a galera, fala qual que é o teu escritório, fala o que você faz, sua atuação no CRC. Se apresenta para a turma. Bom, pessoal, eu sou Flávia Augusto, sou empresária contábil do interior do estado. Minha empresa é Augusto Contabilidade, 32 anos de mercado. Tenho mais de 28 anos de experiência na área contábil. Estou como vice-presidente de fiscalização, ética e disciplina, uma área que ninguém acha que quer sentar, né? Porque é o terror dos contadores aí, a nossa pasta. Mas estamos aí no conselho fazendo um trabalho. Também sou coordenadora da Câmara de Política Institucional e estamos aí. Massa. Você, Lô? Eu sou Heloísa de Castro, sou contadora, empresária contábil, tenho uma especialidade na área da saúde e sou vogal na junta comercial e tô lá no CRC como vice-presidente de administração e finanças. Então, eu tomo conta de toda a estrutura do conselho para que as outras pastas consigam chegar no profissional. O meu escritório já vai caminhar aí para 70 anos de idade, eu sou a terceira geração, então estamos na contabilidade aí, a família, há quase 70 anos. Você, Lô, tá há quantos anos no escritório? Eu voltei, eu trabalhei em multinacional, né, no começo da minha carreira. Então, na verdade, eu trabalhei no escritório, aí eu saí, fiquei 9 anos em multinacional e faz 12 anos que eu voltei pro negócio familiar. Muito bom. Gente, então a gente tá aqui com duas pessoas que representam o CRC, né, Conselho Regional de Contabilidade, correto? E eu quero agradecer ao Jairo, que é o meu amigo e cliente, que me apresentou aqui a Heloísa, consequentemente a Flávia, tá aqui acompanhando aqui nosso podcast também. Vai ser um papo bem bacana. Primeiro, normalmente o que eu costumo perguntar para vocês, para quem eu chamo aqui, na verdade, né? O mercado de contabilidade é um mercado que tem suas particularidades. Por exemplo, eu hoje empreendo no mercado de marketing digital, no mercado de assessoria de marketing. Eu tenho amigos, por exemplo, que são influenciadores. E aí é outro tipo de bicho, né? Aí eu tenho um amigo que tem um varejo, tenho um amigo que tem um restaurante. E o que eu percebo é que cada segmento, ele
ele põe a gente em experiências diferentes, né? E também a gente constrói aprendizados diferentes. E eu gosto de perguntar para quem vem aqui, cara, você tá há mais de 20 anos trabalhando no escritório de contabilidade, sucedendo ali, que a gente sabe que não é uma tarefa fácil, fazendo um trabalho bem feito de sucessão. Meu, o que esse mercado contábil, para você, né, Flávia, na cadeira, né, de líder ali no escritório de contabilidade, o que ele te proporcionou de aprendizado? Se você pudesse colocar o principal, o que você mais aprendeu e mais importante nesses mais de 20 anos à frente do escritório contábil? Olha, eu acho que nossa empresa é do interior do estado, sou de São José do Rio Preto. A realidade, às vezes, é muito diferente do pessoal aqui da capital. São José do Rio Preto é grande, né? É grande. Mas ainda, às vezes, tem é diferente. Uma cabeça ali ainda de interior, vamos dizer assim. Querendo ou não, a gente ainda é mais interior. Sim. Eu acho que o principal desafio foi lidar com pessoas. Legal. Porque a gente chega ali, né, meio que de paraquedas, fazendo uma sucessão e a expectativa em cima da gente é muito grande. E você tem que aprender a lidar com pessoas, com as lideranças que já estão ali na empresa, é um pouco mais complicado. Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado que eu tive durante todo esse tempo. Entendi. E você, Luísa? Não tem como fugir, né, dessa resposta, de levar para pessoas, né, mas acho que o maior aprendizado da minha vida, eu não vou nem dizer só no escritório contábil, mas quando eu saio de multinacional e vou para uma empresa menor, familiar, né, que tem uma característica bem diferente, você entende que não existe nenhum tipo de negócio sem cuidar das pessoas. Uhum. Então, o cuidado com as pessoas, acho que é o meu maior aprendizado, assim, fomentar o cuidado com as pessoas. Não existe sucesso sem um time bem feito e bem reconhecido. Sim. Você falou uma coisa, Flávia, que eu, enfim, queria entrar nesse tópico. A gente sabe que uma boa parte da nossa audiência é feminina, né? Então, imagino que sejam mulheres empreendedoras, contadoras. Comenta aí se você se identifica com isso que eu estou colocando. Vou entrar num ponto, mas para um ponto de vista de vocês. A gente sabe que a mulher no mercado de trabalho, ela já tem seus desafios por si só. Sim. Certo? E a mulher empresária não é diferente. E aí você colocou um ponto que eu achei interessante, do tipo assim, você sucede, né? Não sei se é o caso, queria entender esse contexto para você me explicar. Pô, seu pai às vezes fundou o escritório e depois vem você. E aí você falou essa questão de pessoas. Já aconteceu de você sentir, sabe, tipo assim, que a pessoa que tá do outro lado, às vezes por ser homem, por ser mais velho, mais conservador, talvez não te olhou com respeito devido por você ser uma mulher empresária? Por que eu tô colocando esse ponto? Porque às vezes tem alguém aqui que tá me assistindo que passou por isso. E eu queria saber se você já passou e como que foi essa situação e como que, sei lá, como que a gente pode superar isso, contornar, enfim, queria te ouvir. Olha, é bem interessante a sua pergunta, porque assim, meu pai fundou o escritório, ele veio de uma separação de sociedades. No escritório é uma empresa familiar também, onde tem eu e meus 2 irmãos. Legal. E eu fui a primeira a entrar dentro do negócio, depois veio meu irmão e a minha irmã, a última publicitária também, foi de formação, mas depois teve que ir pela contabilidade ali para ficar com a gente tocando o negócio. Certo. Tivemos, sim, muitas dificuldades por ser mulher. Não falo nem só na empresa contábil, mas nas entidades que a gente participa. Eu vou chegar nisso depois. Mas na empresa, além de você ser mulher, você era filho do dono. Uhum. Então, eu acho que é o que complica mais ainda na questão sucessória, porque você tem que... tudo que eu tive que passar dentro dessa sucessão, você tem que provar a todo momento que você é capaz. E não porque você está ali apenas porque você é filho do dono. Sim. Então, para mim conseguir atingir alguns cargos dentro da empresa, não é porque eu era filha do Luiz Carlos Augusto, é porque eu fui mostrando pro Luiz Carlos Augusto que eu tinha essa capacidade de assumir aquelas responsabilidades que ele estava depositando em mim. Uhum. Então, ele tinha um gestor na época, que ainda eu tive, querendo ou não, a gente acaba tendo um pouquinho de atrito por ideologias, pensamentos, querendo mudar alguma coisa, mas... graças a Deus, a gente conseguiu passar por essa fase e estamos aí. E você tem alguma dica para talvez alguém que esteja me ouvindo agora? Não desista. Não desista de você, da sua capacidade. Mostra que você é capaz, estude e tenha respeito com as pessoas que trabalham com você, que eu acho que as coisas acontecem da forma natural que tem que acontecer. Tô interrompendo aqui o seu episódio no Mooncast para dar um recado muito interessante. Você é um cara antenado em marketing e vendas? Gosta desse tema na sua empresa contábil? Então, olha esse número aqui, ó.
Os nossos clientes aqui na Moonflag já venderam quase R$200 mil só esse ano de 2025. E eu quero te convidar, você que gosta desse tema de marketing e vendas, eu estou reunindo os principais empresários de contabilidade que curtem o tema de marketing e vendas para integrarem comigo a maior comunidade de marketing e vendas do mercado contábil a nível nacional. A gente está falando do Moonflag Space. O convite é para você. Você quer fazer parte dessa comunidade? E o melhor, pagando R$397 por ano. É um preço simbólico. Eu quero reunir aqueles caras que querem realmente fomentar crescimento em mercado contábil. Se você quiser fazer parte disso por R$397 por ano, eu vou te dar uma aula grátis todos os meses nessa comunidade. É só clicar no link abaixo ou escanear o QR Code e fazer parte do Moonflag Space, a maior comunidade do mercado de contábil em relação a marketing e vendas. Tô, Luísa. Eu não senti, assim, uma grande dificuldade dentro do escritório em si, porque, né, meu avô, quando eu entrei, ele já não estava mais na operação, e a minha mãe é uma pessoa que tem uma cabeça extremamente aberta, né, e eu cheguei cheia de processos e toda aquela transformação, né, de um mundo corporativo. Na multinacional, né? E eu tive portas abertas, assim, para fazer tudo que eu achasse que eu devia fazer, né, obviamente que sempre aprovando e levando junto com ela. Então, dentro do escritório em si, e meu escritório na época que eu voltei pra lá, era potencialmente feminino, assim, a gente tinha 3 funcionários homens, então foi um acolhimento muito bacana, assim, e não por um viés, tá, era assim porque era, né, hoje a gente tem uma configuração bem diferente, mas eu acho que nas entidades é uma questão mais complexa. A minha mãe foi a primeira presidente mulher do CRC aqui de São Paulo, né, em 1994, e ela fez uma carreira ali dentro do CRC, uma carreira política dentro da contabilidade, e teve um determinado momento que ela se aposentou dessa carreira, e muitos anos depois que eu entrei nesse mundo, né? Então, e a minha entrada na política não foi fomentada pela minha mãe, da mesma forma que a minha entrada na contabilidade também não foi fomentada por ela. A minha mãe sempre deixou que a gente escolhesse o caminho, né? Eu falo a gente, eu e meu irmão, que a gente escolhesse esse caminho. Então, nunca teve um apontamento da minha mãe, não, você vai ser, ao contrário, né? O dia que eu levantei a mão dizendo que eu queria fazer parte do CRC, pra ela foi um susto, porque eu não tinha nem alinhado com ela. Então, assim, eu tava numa reunião, perguntaram se eu queria, perguntaram se alguém queria, e eu levantei a mão. Ela me olhou assim, eu falei, eu quero, né? E aí eu tenho os meus motivos por querer, depois a gente pode conversar sobre, mas assim, essa entrada, e aí eu sempre batalhei muito por fazer uma carreira dentro dessas entidades que a gente participa, né? Que eu e a Flávia a gente tá. Eu sempre batalhei muito para que nessa construção fosse a Elo ali, né? E não a filha da Célia. E eu fico muito, muito feliz de ter conseguido isso. A minha mãe hoje, ela vai em eventos, ela é lembrada, ela é reconhecida, e todo mundo fala que hoje... E ela fala pra mim, né? Ela fala, hoje eu sou a filha da Elo, né? E não... hoje eu sou a mãe da Elo, e não você é a minha filha, né? E ela fala isso com muito orgulho, porque justamente... Essa trilha dessa carreira foi sem nenhum dedo dela, foi sem nenhuma indicação, tudo foi um trabalho que eu mesma abri. E esse trabalho de abrir esse caminho para chegar numa vice-presidência do CRC é um trabalho de muito trabalho, né? De você estar ali sempre se dedicando e tudo mais. Então, a dica que talvez eu dê para qualquer mulher, né? Que queira ou empreender na contabilidade ou até mesmo estar com a gente do lado de cada mesa, né? Do lado de trás dessas mesas decisórias, trabalhando junto ali nessas entidades, é que de fato não desista. A gente tem a mesma capacidade do que qualquer homem, né? A gente tem as mesmas condições. Temos sim um terceiro turno que eu falo, por mais que eu sou mãe, a Flávia também, por mais que os pais ajudem, que os pais estejam ali fazendo o trabalho de pai, a gente sabe que tem hora que é só a mãe. E isso é pacificado, e não tô dizendo que é melhor ou pior. A gente sabe que tem mais dificuldades, a gente tem mais dificuldade de largar a cria em casa pra viajar, por exemplo, é muito mais difícil pra mãe do que pro pai fazer isso. Então existem diversas questões aí que acabam trazendo um peso pra gente, mas que se é uma vontade, os filhos crescem, essa fase passa e a gente precisa deixar nosso legado no mundo, né? Então, assim, se tem vontade... isso também. Você tem vontade de empreender, de participar, de estar numa entidade ou de empreender, seja na contabilidade, seja em outro ramo, que não desista, que batalhe, sempre pautado, assim, em muito estudo e
procura ter propriedade do que se fala, sabe? Isso eu acho muito bacana. Sim. Eu acho que esse é um ponto bem, bem importante, né? Que a gente já teve, né, diversas mulheres que são empreendedoras, eu sei que são mais 2 que estão aqui no nosso podcast, é uma honra ter vocês aqui. E eu acho que é um assunto relevante, né? É um assunto relevante porque a gente sabe que isso existe do cliente para com você, às vezes que o atende, isso existe às vezes da equipe de não respeitar, sobretudo ser filho do dono, que é o que você colocou. Eu já conversei com pessoas aqui que falaram, cara, eu tive que sair, abrir meu escritório para depois provar que eu poderia fazer aquilo que eu tava pensando. E eu já vi N casos como esse, não foi 1 ou 2 não, porque a gente sabe que é difícil ser sucessor. Cara, é um desafio muito grande. E talvez a gente um dia marque só para falar sobre isso. Mas hoje, o que eu queria falar com vocês? Vou trazer meu ponto de vista, né? Eu acho que eu nunca tive uma conversa como a gente vai ter aqui com alguém representando o CRC. Eu já participei de eventos, né, dentro do CRC, dentro, né, da minha experiência no mercado contábil. Tenho alguma ideia de como que funciona, mas eu acho que eu quero entrar nos detalhes. E o primeiro ponto, né, vou provocar vocês primeiro para vocês explicarem pra gente. A forma como se empreende no mercado contábil mudou bastante nos últimos anos. Concordamos com isso, né? Sim. Então, assim, o que antes a gente tinha um fator muito mais, não sei, talvez um pouco mais trivial, aquela coisa mais graduação, acadêmica, não que isso não tenha mais necessidade hoje, mas assim, a gente vivia uma linha mais linear do que era o papel do contador ali para o cliente. E isso, não sei se é uma impressão que eu tenho, mas de 2014 para cá, mudou. Aí a gente tem adventos como a contabilidade online, aí a gente tem mais recentemente outros modelos de negócio surgindo que envolvem contabilidade, a gente vê contabilidade misturado com fintech, a gente vê contabilidade misturado com produtos e serviços tecnológicos, enfim, acho que mudou bastante a configuração. E hoje você vê muito cara que está à frente de negócio contábil que talvez ele não seja necessariamente o contador responsável técnico do escritório. Uhum. Quero ouvir vocês sobre isso. E eu quero entender, primeiro, se vocês concordam com essa linha de raciocínio que eu estou colocando, e até mesmo que eu acho que cada vez vai ser mais comum, negócios mais disruptivos no mercado contábil, e eu vejo isso com bons olhos, e como que é o papel do CRC diante de todas essas movimentações. E lembrando que não é só o CRC, né? Porque isso acontece no sujurídico, isso acontece no cenário do segmento de médico. Isso. Então, assim, é uma transformação de mundo que todo mundo está tendo que se adaptar. Mas contem vocês, o papel de vocês lá dentro do CRC. Depois eu quero saber como é que vocês chegaram lá. Tem muita coisa pra gente falar. Mas primeiro contem, vamos contextualizar a partir dessa ótica, né? Sim, eu acho que, assim, de fato isso mudou. Acho legal você trazer essa data de 2014, porque eu também tenho uma percepção mais ou menos dali. Eu ia falar 2015, 2016, que eu acho que ficou mais nítido. E eu acho que as pessoas começaram a enxergar a contabilidade como um negócio e não mais como o contador. Exato. Então, antigamente, você comprava o contador. Isso. Então, eu comprava a Flávia, eu era cliente da Flávia, eu nem sabia muitas vezes o nome do escritório da Flávia, né? Então, eu comprava a Flávia. Uhum. E hoje a gente tá vendo que não, você compra um negócio. Então, eu compro um produto contabilidade. Uhum. E o que eu vejo, assim, isso é uma mudança e não é só na contabilidade, a gente tá vendo isso em todas as outras áreas. Por exemplo, eu poderia ter um hospital e não ser médica, né? Então, eu acho que é muito um viés do investimento quanto empreendedor, onde eu vou colocar o meu dinheiro para empreender. E tem muita gente vendo que a contabilidade é um lugar onde, sim, se produz negócios. Então, eu acho que veio muito uma avalanche em cima disso, né? A parte do CRC, eu vou deixar depois para a Flávia comentar a parte mais fiscalizatória, mas a gente tem uma lei que rege, que a gente precisa ter um responsável técnico e que precisa, para se ter uma empresa de contabilidade, um dos sócios, o majoritário, precisa ter CRC e o outro sócio, se houver, não pode ser leigo, né? E o leigo é quando ele não tem nenhuma outra profissão regulamentada. Entendi. Então, por exemplo, eu posso me associar a um médico, eu posso ter um escritório de contabilidade, que o médico, ele não é leigo. Eu posso ser associada... Ele tem uma profissão e é regulamentada, é isso? A sua irmã publicitária, ela poderia ser sócia do escritório? Não. Não. Ela, tanto que ela fez o técnico de contabilidade para ela poder ser inserida no nosso contrato. Ela não poderia. Não poderia. O meu irmão, por exemplo, é meu sócio, ele não é contador, ele não tem a maior parte da sociedade, porque ele não pode ter a maior parte da sociedade pra gente ter um negócio contábil.
Ele não. Também não. Ele é administrador de empresas, ele é registrado no CRA, ele tem uma profissão regulamentada e por isso ele pode ser meu sócio. Então, mas ele não pode atuar na parte técnica. Não, sim, show. No caso da minha irmã... No caso da sua irmã não seria a parte técnica, seria tipo, ela vai fazer o marketing. Ela é administradora, finanças do escritório. E o técnico, no caso dela, é para ela poder participar da sociedade. Porque, como publicitária, publicidade não é uma profissão regulamentada. Então, aí falando como CRC, né, assim, existe a pergunta, você concorda ou não? Isso aí é um papo pra gente fazer apartado. A gente vai ter sempre que separar. Vai ter sempre que separar, porque como CRC, essa é a lei, é assim que acontece, né? E hoje regulamentado de cima, CFCs, e os CRCs têm que cumprir a legislação. E vale ressaltar, né? A gente aqui em São Paulo tem um universo muito diferente do Brasil. Nós somos 1/3 do Brasil. Então, tudo no Brasil, você sabe, porque você conhece o mercado. Nós somos 150 mil profissionais, quase 30 mil empresas que estão registradas no CRC de São Paulo. Quando a gente vai para o próximo estado, ele é infinitamente menor do que a gente. 50 mil, né? É 1/3 da gente que fica ali sempre entre Rio e Minas, eles estão sempre ali competindo pro segundo estado. Eu olho das empresas, né? Mas é isso, tipo assim, eu sei que Minas tem um destaque, Rio de Janeiro também, e depois a gente vai tipo Rio Grande do Sul, aí sobe Santa Catarina e Paraná. Mas assim, a realidade de São Paulo é totalmente diferente do resto do país. Né? Eu falo que Minas e Rio se aproximam da gente em algumas questões, Minas e Rio, mas o restante do Brasil é muito diferente. Sim. Então, nem sempre nós aqui em São Paulo concordamos com toda a regulamentação que tá ali, mas nos cabe o quê? Segui-la. Exato. E pleitear mudanças, no caso da gente achar que deve pleitear essas mudanças, ou num pedido dos contadores aqui de São Paulo para pleitear essas mudanças. Mas o que cabe para fiscalização aqui é fiscalizar se essas empresas têm representante legal que tá registrado no CRC, né? E o registro, ver se quando chegam os pedidos de registro, eles têm que fazer. O que a gente tem que fazer, registrar, fiscalizar e fazer o desenvolvimento profissional. Essa é a premissa oficial do CRC. Então, chegou ali o registro, o pessoal da Câmara de Registro vai analisar isso, se tem essas prerrogativas para seguir. Enquanto fiscalização, a gente vai atuar, ver se as empresas que estão atuando no mercado estão regular da forma correta. Sim, eu entendo o que vocês estão colocando aqui. É claro que a gente tem... Pô, você tá no mercado, essa conversa aí, muita gente fala uma coisa, fala outra. E tem muita gente que questiona a atuação do CRC, do tipo assim, isso não deveria acontecer, isso é proibido, isso não sei o quê, não sei o quê. O que vocês acham disso, cara? Porque eu acho que algumas coisas a gente não consegue segurar. Transformação é uma coisa que você não consegue segurar. Acabou, cara. Essa CRC pode fazer o que for, algumas coisas vão e simplesmente existem, acontecem e a gente se adapta. E eu queria ouvir de vocês, porque imagino que se eu ouço, vocês também ouvem isso, né? Mas, cara, isso aqui é errado, tá vendo? O CRC não poderia deixar isso acontecer. O que vocês acham disso? Matheus, assim, a gente tem muita coisa que a gente também não concorda, que a gente acredita, como empresárias também não gostaríamos que estivesse acontecendo. Mas quando chega esses questionamentos, a gente queria que o pessoal se aproximasse mais da gente. E chegasse na gente, falasse para a gente poder explicar o porquê pode e o porquê não pode. E não, às vezes, as pessoas começarem a fazer críticas sem conhecer o real, o que realmente o CRC pode e não pode fazer em prol a nossa profissão. Muita gente recebe mensagens de profissionais no meu celular diretamente, eu não reclamo, eu até gosto, porque é uma forma da gente poder aproximar e explicar, não, realmente você tem razão disso aqui, eu vou avançar e vou levar para fiscalização. Então, tudo que chega no CRC é olhado, é fiscalizado, é levado adiante. Se vai para um arquivamento ou se vai para uma penalização, aí é outra questão interna ali que a gente tem que avaliar. Mas é difícil porque as pessoas ainda criticam sem conhecer o CRC. Então, o que a gente pede, que a gente está fazendo esse trabalho intenso em todo o estado, é para que as pessoas se aproximem do CRC. Não gosto do CRC. Tá bom, mas é a nossa casa, é a casa do profissional da contabilidade, é ali que a gente vai ter que tirar nossas dúvidas, é ali que a gente vai ter que saber o que pode ser melhorado na nossa profissão. Porque se a gente não se unir, não vai dar certo. Sim. Nenhuma profissão vai dar certo. E em relação a essa questão mesmo do mercado, né, tá se transformando, né, eu concordo em gênero, número e grau, e eu acho que a gente tem uma polarização.
Existem empresários que acham que, putz, que legal que tá acontecendo isso e que a contabilidade está sendo vista como um modelo de negócio e não mais como contador se vendendo, né? Então, assim, a gente criou o empresário contador, que antes não existia, ele era o contador, ponto, agora ele é um empresário. E a gente tem o lado da galera que não gosta disso. Porque tá entrando pessoas para investir nesse mercado, né? Então, gera uma certa ameaça. Isso, sim. É justamente. Então, é essa a polarização. Quem enxerga como uma oportunidade, né, então eu vou profissionalizar o meu escritório, eu vou escalar, eu vou fazer bons negócios a partir disso, enxerga como ok e fala pro CRC, pô, você devia deixar eu trazer quem eu quiser investir no meu negócio. E aí, o outro lado, a outra polaridade aqui, que não enxerga com tão bons olhos, assim, essa transformação, eu vou perder meu mercado. Pô, CRC, fiscaliza aí faz alguma coisa em relação a isso. Eu vou falar aquilo que provavelmente a galera tá pensando. Normalmente, o cara que vai ser esse cara mais aberto de mercado é o cara mais novo de mercado. E normalmente, esse cara mais resistente, falar fiscaliza, é aquele cara mais consolidado de mercado. Faz sentido isso ou não? Eu acho que depende. Tudo depende. Depende muito. A gente tem rodado muito estado. Eu acho que depende muito de região. Entendi. Eu acho que em linhas gerais, podemos ir na sua afirmação. Que sim, mas a gente já vê bastante gente, inclusive com escritórios super antigos como o meu, que tem um viés daquele, cara, não, é um modelo de negócio, é uma empresa. Não, eu sei que nem todo escritório tradicional é conservador a esse ponto, mas quando é conservador, na maior parte das vezes é um escritório tradicional. Exatamente, nem sempre, mas sempre, né? Quando é isso. Exato. Eu tenho clientes que são escritórios de segunda, terceira geração, inclusive escritórios tradicionais aqui em São Paulo, que são caras super mente aberta, cara, super ligado no negócio. Eu conheço um que eu posso citar aqui, que pra mim é um dos caras mais inteligentes do mercado de contabilidade, é um escritório tradicional em aspectos de tempo de casa, chamado MG Com Técnica. Não sei se vocês conhecem, é um escritório de contabilidade focado em supermercados, fica lá em Taboão. A característica do negócio é um negócio tradicional em essência, porque o fundador tá lá no negócio ainda, mas é um escritório que já existe há muitos anos. Cara, ele é extremamente arrojado em marketing, ele patrocina evento, ele tem, no meu ponto de vista ali, eu não tenho o dado, né, mas pra mim é a maior empresa de contabilidade de supermercado do Brasil. Assim, são mais de 500 funcionários. São unidades do Rio de Janeiro, São Paulo. Ele tem uma unidade em Taboão que é um prédio. É impressionante o quão bem sucedido é. Um abraço pra ele, Marco Gomes, fez site com a gente, nosso cliente. E eu menciono porque também a informação tá lá, o site, enfim. Cara, é top. Ele é um cara em essência, ele é um cara tradicional. Mas você vai conversar com ele e falar, Matheus, eu olho a minha campanha de marketing. Aí, então, ou seja, não dá pra generalizar, eu entendo isso. E o que eu ia falar assim, na verdade, a gente vê, né, um movimento dessa transformação e das pessoas que estão acompanhando essa transformação, eu entendo que são as pessoas que vão acabar se mantendo no mercado por mais tempo e se tornando referências, né? Porque é o que você disse, a gente não consegue segurar a transformação. Então, é aquele negócio, a onda tá vindo, ou você vai surfar nela, ou você vai perder, e sabe Deus quando vem a próxima, né? A gente não tem como... Então, eu vejo assim, tem muitos... empresários que têm essa linha mais conservadora, que estão vendo como uma oportunidade e indo atrás de ter uma agência, de profissionalizar o seu negócio, de escalar. Então, assim, antigamente, quando você sabia, assim, né, a gente jogar isso aí pra trás, lá nos anos 2000 até 2010, que escritório contábil que tinha 500 funcionários? Que escritório contábil que tinha mais de 30 funcionários? Então, era assim... E mesmo esses que tinham mais de 30 funcionários, normalmente tinham 5 sócios e os contadores eram, assim, os sócios, né? A cara daquele escritório era, eu sou cliente do fulano, eu sou do Beltrano, mas era o mesmo escritório, né? Mas quando eu ia indicar, eu indicava a Flávia e o outro indicava a Elô, porque era o mesmo escritório. Então, assim, eu acho que essa transformação, ela tá sendo muito bem-vinda. Nós, como papel de CRC, precisamos olhar para a regulamentação e garantir que a lei seja aplicada para o Chico e para o Francisco. Sim. A mesma lei, vamos cumprir a mesma lei. Se um dia vier uma diretriz do Conselho Federal de que mude essa interpretação e tudo mais, vamos cumprir também. Nós vamos cumprir também essa mudança. Pleitear essa mudança é uma questão que pode ser discutida, mas hoje, o papel do CRC de São Paulo é cumprir o que o federal determina em relação às normas, né? São Paulo não edita a norma.
Então, é isso que é muito importante dizer. Nenhum estado é capaz de editar uma norma de fiscalização ou uma norma de desenvolvimento. Ele leva demandas para o federal. E né? tenta ser aceito ali, entendeu? Nós então, temos um voto. CRC, exato, a gente tem um voto. Tem um voto no federal. Então, assim, são 27 votos, a gente tem um. Então, enquanto CRC São Paulo, a nossa obrigação é fazer cumprir aquela lei e que seja o justo pro Chico e pro Francisco. Para que a gente siga, né, dentro de uma norma para que não se vire nenhum tipo de bagunça e nem ninguém seja prejudicado ou priorizado, né? Então, mas que há uma transformação e que a gente, como profissional, né? Aí eu tô falando eu como Heloísa aqui, recomendo fortemente que as pessoas olhem para essa transformação e não deixem isso passar. Isso também é uma dica que eu deixo, assim. Se aproxime também da entidade, porque lá a gente tem muito conteúdo para ajudar nessa transformação. Exatamente. Eu quero falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da aproximação. Você quer mais algo? Se quiser, eu falo pra você. Tá aqui, obrigado. Eu quero falar um pouco sobre a questão da aproximação do profissional com o CRC. E, inclusive, depois eu vou querer entender a história de vocês, motivações para vocês fazerem parte da entidade, assim por diante, né? E eu vou trazer aqui visão de leigo, né? Vamos imaginar que eu tô trazendo uma visão de leigo que talvez sirva para vocês me ajudarem a explicar pra galera qual que é a relação do profissional contábil e o CRC. Eu já conversei seguramente com mais de 1.000 contadores em reuniões comerciais. Já conversei pra caramba com contadores ao longo dos últimos anos. Muita reunião online, mas também muito papo, muito café, enfim. E são em poucos momentos que a gente chega em falar de CRC. Poucos momentos. Durante todas essas conversas, em poucos momentos. E até não deveria, no meu ponto de vista. A gente deveria falar mais sobre... E quando CRC. Pra falar mal, vamos falar a verdade. Quando normalmente é um problema. Normalmente é um problema. E talvez seja uma coisa que... como eu posso dizer? A gente vai falar muito mais do influenciador A, B ou C... Sim. Do que do CRC. E isso me leva a crer, então, que a gente não tem a aproximação que deveria. Sim. Tanto com o empresário de contabilidade, que no meu caso é com quem eu vou ter relacionamento na maior parte das vezes, mas talvez com o profissional também de contabilidade. No ponto de vista de vocês, por que isso acontece? E até dando um tempero a mais a pergunta, eu imagino que isso tenha acontecido também, eu acho que existia mais essa aproximação antes de 2014, vamos colocar esse marco, e eu acho que talvez nos últimos anos ela reduz um pouco. Tu falando uma coisa que faz sentido ou não faz sentido pra vocês? Pra mim, eu acho que não faz sentido. A aproximação, eu acho que não. Conta aí pra vocês, qual que é o contexto? Por que vocês acham que essa aproximação precisa aumentar? Não sei. Primeiro, quando é um órgão fiscalizador, você quer estar perto? Alguém quer ficar perto da Receita Federal? Não. Alguém quer ser ali, tá pertinho sempre ali da prefeitura? Alguém olhando o que você está fazendo para saber se você está fazendo certo ou errado, porque ele sabe que é um órgão fiscalizador. Se você pular fora da casinha, vai lá e te pega. Sim. Então, eu acho que já começa essa barreira por conta disso. Porque o principal, a criação dos conselhos de classe é a fiscalização. Exato. O CRC existe para isso, né? Existe para isso. O final é isso. É a prerrogativa principal, fiscalizar para que todos estejam trabalhando de forma correta, para que ninguém cometa nenhuma falha que prejudique um terceiro. Isso. Era isso que eu ia falar. Entendeu? E a proteção da sociedade. O CRC, ele tá ali para fiscalizar em prol da sociedade e não em prol dos próprios contadores, entendeu? Então, imagine um provavelmente isso em algum momento não tá tão claro. Da mesma forma que o CRM dos médicos, ele protege a sociedade, não os médicos. Imagina ele o médico fiscaliza para que você, publicitário, não vá num oftalmologista e não saia cego. Entendeu? Isso aqui. Então o CRC tem essa mesma particularidade em relação à sociedade. Então eu acho que a barreira já começa por aí, porque é um órgão fiscalizador. A mudança eu vejo que vem ocorrendo, antes não tinha tanta aproximação, porque ele não era tanto educador. Isso. Que aí eu entendo que agora ele tem esse papel também. Isso foi incluído dentro de uma das prerrogativas da nossa profissão. Então ele entrou com o viés também do desenvolvimento profissional. Então isso eu acho que começou a atrair mais os profissionais para dentro do conselho, em busca de conhecimento, porque a gente já paga uma anuidade, eu pago, a Heloísa paga, a minha empresa paga. Então uma contrapartida que o conselho está tentando dar de retribuir, né? Retribuir e vamos dizer assim, desenvolver melhor o profissional para que ele possa fazer um bom atendimento. Então, alguma falha técnica que ele tenha, que ele consiga fazer um bom trabalho para o seu cliente no que ele precisar. Inclusive, agora a gente está entrando muito com performance de soft skills.
Então, Isso. como você vai lidar com o seu cliente, como você vai lidar com a sua equipe, o que você precisa melhorar de tecnologia, Excel, a gente já fez muitos treinamentos, vendas. Que contador Então, sabe vender, né? Sim. o influencer, ele tem essa abertura maior com os profissionais e conhece porque ele vai ensinar outro viés, Entendi. que é o que não acontecia antes, que é o viés da venda, que é a parte comercial. E que Não agora é a a gente parte tá conseguindo técnica. trazer pra dentro do CRC também. Qual é a forma que isso está sendo utilizado dentro do CRC? De qual maneira vocês estão conseguindo trazer isso para os contadores? Nós estamos fazendo um trabalho diferenciado enquanto vice-presidentes e enquanto política institucional, nos aproximando desse público. Tanto Esse dos ano- influencers, Isso se dá em eventos? exato, Uma forma mais prática. eventos, visitas em todo o exterior, que nós estamos com a como diz, a rodinha no pé, visitando, nos aproximando, perguntando o que está sendo necessário em cada região. Rio Preto é diferente de São Paulo, Acho que é diferente de Santo André. eu e a Flávia, desde que a gente assumiu, né, em janeiro do ano passado, nosso mandato é de 2 anos, né, nessa gestão aqui como vice-presidente de fiscalização e de administração e finanças é de 2 anos, né, o mandato de conselheiro é de 4 anos, mas como nesse cargo exatamente são 2 anos. Então a gente assumiu né, a gente é muito diferente, mas a gente é muito igual. Deu match. Então, quando eu cheguei no conselho diretor, né, trazendo muito essa questão de a gente precisa se aproximar. Eu sou muito do digital, né, eu sou muito do mercado digital. Então, talvez até por ser um pouco mais nova do que a galera que já estava lá, eu vim com isso muito forte e eu falava pra Flávia, a Flávia já estava no conselho diretor, eu ainda era só conselheira, né, não estava no conselho diretor. Flávia, a gente precisa, e aí eu chego no conselho diretor e falo, agora a gente tá junto, a gente vai fazer. E o nosso projeto foi levar o CRC para fora das fronteiras do CRC. Tá. O conselho, ele tinha muito um viés de estar dentro de eventos do sistema, CFC, CRCs, né, e das entidades congraçadas que a gente chama, que são as entidades aqui do estado de São Paulo, que são parceiras do CRC. Então, o sindicato, né, o Sindiconte, o Sescom, a própria PGESP, que é dos peritos, o Ibracon dos auditores, né, a ANEFAC também. Então, a gente vivia muito nesse mundo. Então, era um mundo onde a gente usava um termo, né, da gente falar pra gente mesmo, porque as pessoas que frequentavam esses eventos conheciam e se aproximavam do CRC, mas as pessoas que não tinham interesse nesses eventos ou não tinham oportunidade, às vezes nem o conhecimento de frequentar, estavam nessa bolha fora, né, nesse espaço fora, consumindo todos esses influencers, todas essas pessoas que chegaram no digital ensinando coisas que talvez o CRC não tivesse esse gap desse ensino. E aí, a nossa estratégia foi, a gente precisa trazer esses skills para dentro do CRC. Então, primeiro a gente começou com palestras, trazendo esses influencers para palestrar pro CRC. Que eu acho que faz muito sentido, tá? Sim, então a gente pegou esses caras e falou, já que você está ensinando isso na sua rede, né, vendendo o seu curso e tudo mais, vem falar para mim. Que são 150 mil. Porque aqui a nossa base é muito maior do que a tua rede social e a gente vai tentar atingir esse público porque eu preciso que esses contadores aqui tenham esse conhecimento também. Sim. Então, a gente, de forma gratuita, porque o CRC que está trazendo, né, esse conteúdo, então, de forma gratuita para o contador ali na ponta. E aí, a gente estava nos eventos aqui fechado, e aí, de repente, não, a gente precisa estar nos eventos lá de fora também. Justamente para trazer essa aproximação, justamente para trazer o contador para perto do CRC e conseguir fazer com que ele converse com a gente. Porque até então, a gente estava aqui dentro do que a gente, eu, Heloísa e Flávia, né, e o conselho diretor como um todo, imaginávamos, traçando planos de conteúdos para trazer para fora, com... Óbvio que a gente tem, né, uma noção do que o público precisa lá fora. Sim. Mas como a Flávia falou, a gente tá rodando o interior inteiro, eu e ela, né? Fazendo todas essas visitas em diversas cidades. O que pedem em Limeira é diferente do que pede em Campinas. O que pede em Jundiaí é diferente do que pede em Dayatuba. Então, assim, a gente tem uma polarização de pedidos. Então, aí, depois de 77, 78 anos que o CRC tem, a gente conseguiu esse ano levar o CRC para fora desses eventos. Então, a gente foi pela primeira vez em 2 eventos de influenciadores, né? Então, o CRC comprou o stand e estava lá presente na feira, mostrando o que o CRC oferece. E sabe, Matheus, a maior, assim... Eu fiquei eufórica no primeiro que a gente foi, mas a maior satisfação, alegria, foi ver os profissionais chegarem no stand do CRC,
achando ou acusando a gente de, você só faz isso, mas não faz isso, você faz isso e não faz isso. E a gente fala, não, peraí, vem cá. Olha tudo que a gente te entrega de forma gratuita, porque tá revertendo a tua anuidade, né? Então a ideia é isso. Então nós temos esse projeto. Que você esse projeto usufrui nada. Eles sabe, não, tinha gente que não sabia que o CRC tem um projeto Portas Abertas, que o nosso prédio inteiro lá, são mais de 17 mil metros quadrados, tá à disposição do profissional para ele utilizar, que ele pode entrar e reservar uma sala e ele utilizar gratuitamente. Esse é o prédio na Marechal ou não? Do lado do metrô Marechal Deodoro, que fica na Rua Rosa e Silva. Eu fui num evento lá uma vez. Então, assim, foi assim, uma realização gigantesca estar do lado de fora, né? Então, a gente conseguiu, com esse projeto, estar perto do profissional. Foram 2 eventos que a gente conseguiu esse ano. Para o próximo ano, a gente pretende, continuando lá no CRC, eu e a Flávia, a gente pretende esticar esse programa, porque trouxe um retorno justamente dessa aproximação. Então, a gente teve pessoas que chegaram e falaram, nossa, que legal, o CRC tá aqui. Teve gente que chegou e falou assim, nossa, agora eu me sinto representada, vocês estão no evento que eu frequento. E teve a terceira pessoa que chegou lá pra xingar a gente, pra apontar o dedo, e saiu de lá revertida, assim. Porque a gente abriu o jogo e falou, a gente faz tudo isso aqui pra você não tá aproveitando. E ela falou, nossa, que legal, vou reservar o espaço e tal. E saiu, eu brinco que saiu convertido, né? Porque chegou odiando o CRC e saiu amando que o órgão dela faz aquilo por ela, né? Então, a gente tem um orgulho muito grande. O CRC de São Paulo, ele é um órgão que é extremamente procurado por outros conselhos de classe para se mirarem na nossa educação profissional continuada, para se mirarem no que a gente entrega. E então, a nossa vai para o Brasil todo. O nosso conteúdo não fica só restrito aos profissionais de São Paulo. Qualquer profissional. Qualquer profissional do Brasil pode acessar nossos conteúdos. Sim. Então, eu acho que essa aproximação foi alguma coisa que se deixou passar por um tempo, e agora a gente está construindo pontes para que essas pessoas cheguem perto de fato do CRC, se aproximem, sabe? A gente tem um viés também mais acolhedor, né? Também, né? Tem muito perfil, né, de acolhedor. Eu sou muito espontanoa. Tem um influenciador, eu não vou contar quem é. Conta, né? Eu tenho um influenciador, eu não vou contar quem é, mas todos aqui conhecemos. Ele falou uma vez assim pra mim, Elô, o CRC, ele tem uma imagem de um velhinho com uma bengala, sabe? Sentado na varanda de casa, só o vovozinho ali, só dando bengalada no netinho, fazendo coisa errada. Vocês precisam tirar essa cara, essa né? Imagem, né? Essa imagem do vovozinho. E não somos vovozinhas. E a gente tá ali preocupado justamente com a profissão, né? A gente tá preocupado em fazer pelo profissional, pela valorização da classe como um todo. Então, assim, não é o vovozinho de bengala. Só que as pessoas não têm essa imagem. E a gente tá trabalhando pra tentar construir essa imagem nova. Tem um agravante, né, sobretudo, e eu concordo com o que esse influenciador falou. Assim, é claro que eu vou sempre tomar os cuidados aqui na hora de falar, porque eu não sou um contador, né? Então, assim, eu vou falar como alguém que respira o mercado, mas numa outra ótica. Tudo bem? Certo. O que eu entendo, né? Apesar de não ser um contador, eu tenho muitos amigos, contadores jovens, inclusive. Eu tenho 29 anos de idade. Sou uma pessoa jovem, beleza? Estou empreendendo e tal. E tem muita gente jovem empreendendo. Inclusive no setor contábil. Conheço vários. Esse cara, sobretudo esse cara, com essa imagem, ele se distancia. Sim. Entendeu? Então, assim, isso até compromete, inclusive, a perpetuidade do CRC, né? Então, eu acho que é um movimento necessário. Isso que vocês estão falando e fazendo. E eu acho que a preocupação, porque assim, aquilo que você falou no início, não, ele nasce para ser um órgão fiscalizador, legal. Mas eu acho que talvez assim, ele pode ser também um órgão fiscalizador. Isso. Não só um órgão fiscalizador. Isso. Porque aí você faz aquilo que você falou, mas é a nossa casa. Pô, mas é a nossa casa, mas o cara não sente na casa. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você vai levar pra esse cara, justamente, educação continuada, pautas que são importantes pro dia a dia dele também, claro, sempre com o olhar final. O olhar final é eu cuidando da sociedade, legal, mas se eu tiver um melhor empresário contábil, eu estou cuidando da sociedade. Exatamente. Se eu tiver escritórios melhores estruturados, eu estou cuidando da sociedade. E eu, através disso, fazer uma engenharia reversa do negócio, né, e não, talvez, mais remediar do que corrigir. Eu acho que é essa a ideia, né? Mas a Flávia, você falar isso, que a gente fez um projeto ela no tem início. Um projeto, a Flávia teve um projeto muito legal quando ela assumiu a pasta de fiscalização, que era fiscalização risco zero. Proteja o seu negócio. Incrível o projeto Porque dela. assim, eu falo, o sonho de todo vice-presidente de fiscalização é fiscalizar 100%. E não atuar ninguém. Eu não quero meter a caneta em ninguém, claro. Mas se a gente fiscalizar e ver que tá todo mundo na mesma página e tá todo mundo trabalhando correto, poxa,
a profissão vai estar lá em cima, super, hiper, mega valorizada. Sim. E eu sou contra essa punição, essa fiscalização punitiva. Então eu falei, cara, isso me incomoda. Vou apresentar um projeto, apresentei. Então eu rodei várias cidades do estado com essa palestra onde eu falava os principais pontos que a gente tem de estatísticas dentro da fiscalização, que atinge o profissional, que atinge o empresário, e coloquei na pauta. Olha, se você não quer ser fiscalizado disso, a gente precisa começar com isso. Então, primeiro, um contrato de prestação de serviço muito bem elaborado, porque o cliente denuncia. Vocês não acreditam? Meu cliente denuncia. Porque ele não faz, porque ele segurou... A maior de denúncia é de cliente. É cliente denunciando o profissional. Ele denunciou porque segurou a documentação dele, ou porque ele não executou, porque ele errou numa declaração. Tem de tudo, tem de tudo. Então a gente procurou levar dentro dessa temática da fiscalização preventiva, gestão risco zero, justamente essas pautas para orientar o empresário, para ele prestar atenção dentro do seu negócio, do que ele pode mitigar de risco, porque a fiscalização chegando lá tá tudo ok. E uma coisa que a gente tem falado muito no tete a tete é isso. E da questão do marketing perguntar também. Antes de fazer, né? Assim, tira dúvida lá no CRC. O CRC é a casa do profissional da contabilidade, então bate lá na porta e fala, gente, eu posso fazer, eu tô pensando num projeto assim, eu tô pensando num projeto assado, né? Isso aqui, eu tô respaldado. Então, assim, a gente tava numa feira esse final de semana, né, que passou aí, foi uma feira super Alguns falam que a gente é bacana. louco, tá? Que a gente fala, vocês estão dando a cara a tapa mesmo. Eu falei, eu não tenho medo. A gente tá aqui pela profissão. Então, o que ele tá reclamando, se eu puder ajudar e a mitigar internamente o problema, nós vamos fazer. E a gente teve 1 minuto no palco, né, nessa feira, e depois muita gente saiu pra falar com a gente lá, né, a gente fez o palco, e depois as pessoas vieram falar com a gente. E aí, na primeira, a nossa fala foi no sábado, aí no sábado veio muita gente, então vamos falar, vamos tirar foto, tal, não sei o quê. No domingo, as pessoas voltaram, olha... Eu tô com um negócio assim, ó, nós somos em 3 sócios e aí a gente tá pensando em separar o escritório. Como que fica o CRC nisso? Cara, isso é comercial. O CRC não vai tenho nada com isso. apitar em alguma questão, se você vai ser separado do seu sócio, a carteira de cliente. Mas ele não pode me denunciar que eu tô roubando a carteira dele? Poder denunciar, todo mundo pode. Agora, ele vai precisar provar que você roubou uma carteira de clientes e tal. Então, assim, e sempre quem acusa tem o ônus da prova. Então, o CRC, para levar uma denúncia à frente, isso é muito importante também a gente deixar claro, porque as pessoas falam, eu denunciei, o CRC não fez nada. Denunciei, o CRC não faz nada. Mas não adianta só você denunciar. É a mesma coisa que eu falava assim, gente, o Matheus pichou essa parede. Aí a polícia vai falar, tá, e cadê a prova? Né? Então, assim, não, eu preciso de uma evidência pra poder seguir uma linha de investigação, de apurar esse fato. Te abre espaço pra muita coisa. Exato, você abre espaço pra qualquer coisa. Eu abro espaço pra falar que o Matheus veio aqui e pichou essa sala inteira. E aí? E a sua visão, às vezes é a visão de empresário, que você tá com aquela dor. Mas quando a gente vai ver as regras, as normas, às vezes ele não infringiu nada, mas na sua cabeça ele infringiu. Entra um pouco do lado emocional da coisa. Exatamente. Isso. Então, todo profissional tem direito da ampla defesa do contraditório. Em São Paulo, se ele se sentir prejudicado aqui, ele vai pro federal. Aqui ele tem 2 instâncias ainda, né? Ele tem a Câmara de Fiscalização, onde aí depois ele tem o recurso, que é uma segunda instância, e ele ainda não satisfeito com essas 2, ele ainda pode recursar para o federal, né? A gente tem 3 instâncias de julgamento. Bom, vamos lá. Tem muita coisa aqui pra gente falar, tô adorando o papo. Acho que eu também tô conhecendo mais o CRC a partir dessa conversa, isso é bem legal. E até pra poder talvez falar pra outros contadores que eu converso, né, sobre a importância de tudo. E que a gente não é um velhinho de bengala, por favor. Pois a gente mudar essa imagem aí, eu acho que é super importante, concordo, tem que ter E essas ações de vocês, eu acho que elas vão aos poucos contribuindo, não é um trabalho que vai ser feito do dia pra noite, né, mas é um trabalho que continuidade vai trazer isso. Agora uma coisa, que aí é o meu perfil, né, eu normalmente quando eu vejo pessoas... Eu sou um cara muito adepto de foco. Então, assim, hoje, pra mim, o Jário tá aqui, meu cliente, vem ser meu sócio. Não, cara, eu preciso focar aqui. Vocês têm esse negócio, entendeu? Porque eu sempre fui assim. Antes eu fazer Cara, eu acho que você pode ter sucesso em diversos campos da sua vida. Se eu quiser ser um vendedor de caneca, e se eu me dedicar pra caramba em vender caneca, eu acho que eu vou ser um bom vendedor de caneca e o melhor de todos. Mas desde que eu venda caneca. Por exemplo, como eu vendo caneca e caderno, são coisas totalmente diferentes. Aí provavelmente vai ser difícil ser bom. Então eu sou muito adepto nisso. Hoje eu, tipo assim, tenho minha agenda, vocês também, vocês são empresários, eu também trabalho 12 horas por dia,
tem um monte de problema, porque empreender é isso, e contrata gente, e aí tem problema com pessoas, e tem problema com cliente, e sistema, e ferramenta, e vamos patrocinar um evento, e aquela loucura de evento, aí tem gravação de podcast e tal, tudo isso, mas dentro do meu core. Eu não consigo imaginar eu encaixar aqui, deixa eu fazer parte de uma associação. O que foi? Hoje... o Leandro falou pra mim hoje, o Leandro Bueno, acho que talvez seja legal a gente fazer o seu queijo. Eu falei que, Leandro, sabe o que é fogo? Cara, tempo. Tipo assim, e aí eu fico... E dele fazia muito sentido, inclusive, mas falo, tô preocupado com a minha agenda. Eu sou um cara do negócio, eu tô no meu negócio mesmo. Eu não sou aquele cara que tô fora do negócio, não. Estou dentro e quero estar, e eu acho que precisa nesse momento. E aí eu fico imaginando vocês, que tem que equilibrar esse lance do, eu tenho a minha empresa, que no final do dia é o que traz sustento. Sim. É o que traz a grana. CRC é honorífico, tá? A gente não recebe salário, a gente não recebe pois nada. Pois bem, só piora a minha situação aqui, meu cenário. Mas vamos lá. Aí você tem isso, você fala, cara, peraí, eu tenho daqui, que é de onde eu tenho minha receita, meu cliente, é um negócio que, tá vindo de outras gerações, tenho a minha responsabilidade de fazer esse negócio continuar existindo e, cara, dedicar toda essa energia e esse tempo pro CRC. Aí eu vou falar, Matheus, não consigo me imaginar fazendo um negócio como esse. E acho muito nobre vocês fazerem pela produção, como vocês colocaram. Mas qual que é a motivação, cara? Por quê? De onde veio esse negócio? Acho que me explica. Matheus, é assim... Como a gente dá conta, eu não sei, né? Mas assim... a pergunta que a gente mais escuta, a pergunta de milhões é como vocês fazem. Como vocês dão conta? Não tem uma receita pra fazer, mas eu acho que vem de um viés de um trabalho voluntário mesmo, né? Eu costumo dizer que se o dia que o CRC não tiver mais na minha vida, eu vou estar trabalhando pela classe contábil em outro lugar, fazendo também de alguma maneira. Porque... É o viés do fazer pelo próximo, sabe? Então, acho que... Não que você que não consegue pensar em como se encaixaria, não tenha um viés voluntário. Talvez você faça voluntariado de alguma outra maneira, né? Mas é pelo trabalho voluntário, assim. É entregar pra mudar. Eu costumo dizer que eu entrei no CRC pelo seguinte. Em um determinado momento lá no escritório, veio o dissídio. Certo. Né? O acordo coletivo lá da categoria. E aí eu lembro que o meu irmão levantou e ele falou, poxa, nossa, mas ninguém faz nada. Um aumento desse num ano tão complicado e tal. E isso nós estamos falando de antes de 14, tá? Então, num ano complicado, nossa, que difícil. E reclamando, né? E aí, assim, você olha e você fala assim, tá... Você tá reclamando, tem um grupo que se reúne pra chegar nisso, que o pessoal do sindicato resolve e tal. Alguém levantou aqui da cadeira e foi na reunião? Alguém levantou aqui e foi fazer alguma coisa? Então é muito, acho que, pra mim, esse é o motivo, assim. Eu, quando voltei pro escritório, né, me batia muito aquele negócio assim, cara, o contador, ele deveria ser tão valorizado quanto o médico e o advogado de uma pessoa. Sim. Né? Então, assim... Ou até mais, né? Que é o que gera todas as finanças e o patrimônio dele. Exato. Ele precisa do contador para pagar o médico e o advogado. Mas, assim, eu queria essa valorização para a profissão, sabe? Tá. Eu queria a modificação de uma visão que as pessoas tinham da contabilidade que eu achava que não era aquela. E aí, me veio aquele negócio... Eu tô só aqui falando que ninguém faz nada. Deixa eu levantar da cadeira e mudar um lado da mesa e ir lá fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que eu, particularmente, eu não tenho viés de apontar o dedo sem fazer alguma coisa. Eu não consigo criticar ninguém e nem nenhuma pessoa, nenhuma ação, se eu não vou fazer nada pra mudar aquilo. Então, eu posso dizer pra você que eu não gostei, sei lá, da mesa preta, mas se eu não entrei na discussão, se eu não participei e eu tive a oportunidade, porque o CRC tem a oportunidade, te dá a oportunidade de você ir lá, de você discutir, de você falar. Então, assim, se eu não participei, eu vou ter que engolir a mesa preta. E eu não gosto de engolir coisas. Então, se eu não gosto de engolir, eu vou levantar do meu conforto aqui pra ir lá fazer alguma coisa. Sim. Obviamente que eu, quando comecei, e que eu vi que eu ia me estender nessa carreira política dentro do CRC, que não ia ser uma mudança, que eu não ia chegar lá, apertar um botão e voltar, eu comecei a fazer uma estrutura dentro do negócio, para que o negócio continuasse sem a minha presença 100%, que na época que eu entrei no CRC, o meu negócio dependia 100% de mim. Entendi. Então, obviamente que a gente toma algumas atitudes, eu tomei algumas atitudes de gestão e faço sacrifícios. Por exemplo, eu e a Flávia, várias vezes, a gente tá em alguma cidade, acabou o expediente CRC, a gente vai pro hotel e trabalha no nosso negócio. Você tá em deslocamento e você tá o tempo inteiro trabalhando no seu negócio. Aí, a hora que você chega, negócio para, CRC, palestra, conteúdo, conversa com as pessoas. Sábado e domingo, a gente tava numa feira, o dia inteiro. Então,
existe essa doação. Mas eu acho que a motivação é muito do voluntário, de eu não aceitar algumas imposições, mas eu não conseguir também criticar sem estar lá para ajudar a mudar. Então, Eu cresci, acho que tem muito desse... Pra mim, tem muito disso. Pra mim, eu cresci nesse ambiente, vendo meu pai, que é contador, né? Trabalhando muito em prol das entidades, sendo voluntário. Então, ele foi presidente do Instituto dos Cegos de Rio Preto, ele trabalhou dentro da FUBEAS, que é uma entidade também que gere crianças carentes, do Alarme, que é uma outra entidade também, dentro do sindicato próprio dos contabilistas de Rio Preto, então sempre doando o tempo dele pela categoria e tentando levar algo para a sociedade. Sim. Meu pai era maçom também, então eu cresci nesse viés, vendo meu pai fazendo muita coisa boa, voluntária para as pessoas. E pra mim, meu pai é meu ídolo. Então, eu fui nesse caminho dele. Eu acho que picou, né? Eu acho que a gente fala que o bichinho picou do viés dele, porque meus irmãos não têm esse perfil. Somos totalmente diferentes. É, o meu também. E então, eu fui para essa linha. Então, eu comecei ali no sindicato, quando surgiu a oportunidade de, olha, estamos pensando em indicar alguém do interior, que não tinha muitas pessoas do interior do estado, para compor uma chapa dentro do conselho. Então eu falei, olha, eu gostaria de ir. A mesma coisa que a Elo falou, é bem parecido. Levantei a mão, meu pai assustou. Falou, mas por que você quer? Eu falei, porque eu quero conhecer o conselho. Eu quero ver o que eu posso dentro, se eu estou fazendo pelo sindicato, eu acho que a gente pode fazer algo a mais na nossa entidade de classe maior. E foi onde a gente começou. Começo muito difícil, 450 quilômetros. 2 crianças pequenas, fazia bate-volta. Você é louca. Cara, já fiz bate-volta pra cidade do Rio Preto e não é mole, não. Eu fazia toda semana. Toda segunda-feira eu fazia. Não é mole, não. Então eu fazia pra quê? Pra dormir com as minhas filhas, pra mim ter o meu momento com elas e no dia seguinte também não deixar meu negócio, que ainda dependia de mim quando eu assumi, né? O CRC eu era como suplente. E ali dentro do conselho a gente foi, como a Elô falou, a gente não consegue ficar quieta e aceitar as coisas, a gente foi trabalhando, mostrando projetos, trabalhando na comissão jovem, trabalhando na comissão da mulher, para a gente conseguir levar alguma coisa do nosso viés para dentro dos projetos que a gente gostaria que fossem desenvolvidos na nossa profissão, pensando sempre no bem comum de todos. Sim. Dentro do conselho. É desgastante? Mas quando a gente faz, eu sempre falo isso, quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, que eu sou apaixonada pela contabilidade, e ajudar os empresários, e convido para visitar minha empresa, pergunto o que eles estão fazendo, dou dicas, eles perguntam dicas, a gente troca ideia, troca experiência, eu acho que esse fardo fica pequeno dentro de toda essa estrutura que a gente vive. Do bem maior, do bem maior que a gente está pensando em fazer pela profissão. Cara, muito legal vocês compartilharam tudo isso, fico contente. Depois vou tirar ainda algumas dúvidas, mas queria compartilhar com vocês uma coisa interessante, um pouco da minha relação com o mercado contábil. Contei um pouco antes, né, um pouco da história. Eu sou igual a você, eu me considero uma pessoa bem apaixonada pelo mercado, adoro, conheço bastante coisa, conheço bastante pessoas, adoro ter conversas com os meus clientes e tudo mais, mas mais do que isso, que eu acho que a gente deixa isso numa outra instância. Para eu estar aqui hoje conversando com vocês, para eu ter a minha empresa, para ter as agências que eu tive um escritório de contabilidade que abriu as portas para mim profissionalmente falando. E foi de lá que as coisas aconteceram na minha vida. E eu acho que a gente fala também pouco desse contexto do contador empresário que gera oportunidades e forma pessoas. Nossa, eu formei tanta gente. E cara, isso é uma coisa que eu tenho muita gratidão, né? O primeiro convidado que eu trouxe aqui nesse podcast foi um dos donos do escritório que eu trabalhei. O nome da minha sala de reunião principal é sala do sobrenome deles. Por quê? Porque assim, eu não venho de uma família empreendedora. Na verdade, é muito ao contrário. Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é dona de casa, eu sou migrante nordestino. Antes de eu trabalhar no escritório de contabilidade, cara, eu trabalhava em call center, em mercado, na Sabesp. E não tive muitas oportunidades profissionais na minha vida. Eu tive essa oportunidade, que, assim, me abriu as portas. Entrei ali, como eu disse pra vocês, né, fazendo aquele trabalho bem inicial ali no fiscal, e depois fui pro comercial, que era a minha praia, depois fazendo publicidade. Mas assim, sabe, eu me sinto muito, sabe, não sei nem explicar pra vocês, mas é um sentimento muito gostoso. Tipo assim, quando eu converso com eles, é uma admiração muito grande, porque realmente eles são grandes responsáveis também por eu estar aqui. Não que eles fizeram tudo por mim, mas eles me deram o que pouca gente dá, que são oportunidades. Abrir as portas. E escritórios de contabilidade abrem portas. Forma gente. Pega o cara que não sabe de nada, treina e leva para o mercado. Abre para o mundo. Exato. E o contexto do contador empresário, nossa,
Tipo assim, acho que ele deveria ser muito mais observado, deveria ser muito mais falado e deveria ser muito mais valorizado. Inclusive entre os próprios empresários. E aí, hoje, 9 anos depois, estou eu aqui, né? Entrei em 2016, em junho de 2016 num escritório de contabilidade. Então, 9 anos depois, estou eu aqui falando com vocês. Pô, fiz publicidade, tal, conheço publicitários pra caramba. Cara, publicidade é um mercado ruim de empresários. Ruim. Péssimo. Péssimos empresários. Sim, você tá vendo aqui, se você faz marketing, cara, pega os dados. Sou um cara bem pragmático. Uma parte das empresas de publicidade, marketing e tal, são pequenas, minúsculas. Uma parte não cresce. Uma parte tem problemas de gestão, tem problemas de pessoas. É um mercado concentrado em poucas empresas muito grandes. Ele é menos pulverizado que o mercado contábil. Só que quando a gente fala de um publicitário, parece que tem uma pompas, tem um negócio, e quando a gente fala do contador, não tem. Não, glamour, né? Aí você fala, cara, peraí, mas quem talvez, assim, se a gente for botar na ponta do lápis, até um contador médio, escritório médio geral, até fature mais, inclusive, que um cara de uma agência de marketing digital, e inclusive, às vezes, até bota mais dinheiro no bolso, que eu conheço muito contador super bem sucedido. Entendeu? Porque tem negócios excelentes e bota dinheiro no bolso e tá certo. Sim. A gente empreende pra isso também, pra ser próspero, pra ter crescimento. E a gente não olha dessa maneira, eu acho muito curioso. E aí eu tenho outro lado que é, eu conheço alguns contadores que, cara, eles se posicionam de uma maneira que você fala assim, cara, dá vontade de você virar contador agora. Porque, tipo assim, o cara, porra, manja pra caramba, conhece. A gente tava falando agora um pouco antes, né? O Jair tava lá no escritório, tinha um cliente nosso lá, e a gente falando, pô, contabilidade, normas internacionais, IFRS e tal, aquele papo, cara... Cabeça, né? É sexy pra mim. Eu adoro. E eu acho que a gente tem que trazer mais esse lado sexy. O glamouroso, né? Pra contabilidade, no sentido de, cara, o Warren Buffett diz que a contabilidade é a linguagem universal dos negócios. E a gente hoje, discute mais, tipo assim, coisas muito elementares e a gente, às vezes, não tá olhando pra tudo isso que é sofisticado, que a gente já existe hoje, várias empresas fazendo. Enfim, então só quis trazer esse panorama geral pra colocar assim que eu ainda fico um pouco inconformado com o posicionamento geral do contador e é muito importante o trabalho de vocês pra que isso mude. A gente tá nessa pegada, né? Dessa mudança. Mas o que acontece é que a maioria das empresas contábeis são de pequeno porte. Sim. São escritórios pequenos, com um máximo que trabalha ele mais 2, 3 pro seu sustento. Sim. Então é onde a gente está tentando mudar a mentalidade desse público. Por quê? Tá vindo a reforma tributária. Aquele contador que vai entregar a guia, esquece. Esse sim vai morrer, esse sim pode publicar lá nas redes sociais que o contador vai acabar. Para esse vai. Mas para o que faz o planejamento de negócios, o que faz um planejamento estratégico, um planejamento tributário, faz a contabilidade, ajuda o cliente prosperar. Através da contabilidade. O viés da contabilidade, que é esse, não vai. Só tem prosperidade vindo por aí. E se você puxar, se você resgatar, a gente no CRC tá falando esse discurso desde 2014. Que acho que foi em 2014 que saiu na UOL aquela propaganda, aquela chamada, a contabilidade vai morrer, né? Foi um estudo, né? Feito foi, e aí, 2013 foi o ano da contabilidade. Aí 2014 virou a contabilidade vai morrer. Aí sai essa, e a gente começa. Eu acho que no estudo da Ernst Young, eu acho. E assim, é o contrário, não é isso, é o contrário. E a gente tá trabalhando. O contador que focar em ser darfista, esse sim vai morrer. Nós estamos falando isso desde 2014, quando saiu isso. Precisamos chegar numa reforma tributária, talvez para as pessoas terem uma noção de que é verdade. Então, o contador, ele tem, por natureza, por estudo, pelo que ele aprende na faculdade mesmo, ele pode entregar infinitamente mais do que um DARF, né? Acho que o DARF é uma atividade secundária, terciária, talvez lá na 10ª... seria o mal necessário do contador para entrar ali. Exato, emitir o DARF. O empresário precisa pagar o imposto. Agora, então é para isso que o contador serve, ele tem, o público entende que é a nossa função. Só que ele tem a capacidade de entregar infinitamente mais do que isso. E a gente tá nesse discurso já tem muito tempo. Quem tá perto do CRC, que já está perto do CRC há um tempo, já deve ter ouvido a gente falar diversas vezes. Nas nossas palestras a gente traz, nas palestras dos palestrantes que palestram pra gente, porque é justamente isso. E o nosso trabalho de formiguinha, porque é um trabalho de formiguinha. Infelizmente o CRC... Já conseguimos aproximar muita gente. A gente já conseguiu, mas infelizmente o CRC não pode, por exemplo, entrar no horário nobre da Globo, comprar um espaço lá de propaganda e sair falando. Infelizmente a gente não pode fazer isso, mas eu gostaria muito de pegar uma ponta de algum horário nobre de alguma TV com muito alcance pra falar, gente, pelo amor de Deus, olha o glamour que tem essa profissão, né? Olha o que a gente entrega. Eu fiz uma reunião um dia com um cliente,
E ele chegou na gente através do BPO financeiro, né? Então, ele chegou em mim através do BPO financeiro, ele começou a conversar e tal. E aí, tava me passando os problemas que ele tinha e tal. E a gente começou, enfim, a dar algumas diretrizes ali pra ele. Daí, dado momento, ele vira pra mim e fala assim, tá, a contabilidade junto com o financeiro, né? Junto com o BPO, então o serviço contábil mais o serviço de financeiro, você vai me entregar o tático, o operacional, o tático ou o estratégico? Daí eu falei, não sei. Você vai me entregar o quê? Você vai me dar na minha mão só para eu fazer o operacional? Você vai dividir informações comigo que eu vou conseguir entrar, né, num tático com você? Ou você vai abrir o seu planejamento estratégico para mim, para eu conseguir influenciar o seu planejamento estratégico? Daí ele ficou me olhando e ele, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, pois é, eu consigo te entregar o estratégico. Só que eu dependo de você me abrir os dados que você... Eu preciso saber onde você quer chegar. Sim. Agora, se você abre onde você quer chegar, eu como contadora... Vai imaginar o mundo pra você. E claro, né? Desde que também ele pague pelo estratégico. Ah, lógico. Sim. Aí foi nessa hora que a gente começou a falar, né, sobre valor. Mas assim, o que eu quero dizer é assim, o glamour que tem a contabilidade. O contador, ele tem o potencial de ser o braço direito, esquerdo, o olho do empresário. Pro empresário focar. Então assim, enquanto você, Matheus, tá focado lá em expandir o seu negócio, que é publicidade, eu tô te dando números pra você conseguir fazer aquilo. Sim. E a questão do preço é muito interessante que você comentou, porque muitos contadores falam, porra, perdi o cliente porque ele tá cobrando menos. Aí você não faz nada. Eu falei, cara, você vai aceitar esse preço? Eu não aceito. Eu tenho meu core ali, meu ticket médio, eu não baixo. Você quer trabalhar comigo, é isso. Você quer ir pro outro que tá te cobrando menos? Paciência, pode ir. A gente fez uma aula com a turma que a gente tem sobre precificação. Então. Né? E como eu falei, né? A precificação ela é uma dor gigantesca do muito, mercado. Eles não fazem. Mas sabe qual é uma questão? E eu vou até deixar aqui como dica pra vocês, contadores aí que estão assistindo a gente aqui. Aconteceu essa semana, tá? Essa semana eu tinha vendido para um cliente um cálculo de ganho de capital. Tá. É um cálculo complexo, porque o imóvel vem passando aí, são vários inventários e tal, então é de antes de 1994, então a gente tem ajuste monetário para fazer, enfim. E aí eu vendi, precifiquei aquilo, né? Precifiquei, e aí ele falou assim, então, só que é o meu e de um familiar meu, né? Então eu vou fazer o meu, aí você faz o do meu familiar? Eu falei, faço. Aí eu falei, inclusive, como o cálculo vai ser, as heranças foram passadas nas mesmas datas, é meio que um deparo ali, eu só vou trocar. Então eu falei, ó, eu ainda consigo melhorar um pouco o preço, porque se eu vou fazer dois, tal, reduzi, fiz um pacote lá dos dois e dei o preço pra ele. Ele falou, tá, eu vou falar com o fulano e eu volto com você. Aí voltou comigo, ó, nós vamos fechar. Então, eu vou te dar o telefone dele pra você falar direto, ele falar direto com você, que aí você manda o meu arquivo pra mim, o dele pra ele, cada um paga o seu DARF, tudo bem. Falei, ótimo, maravilhoso. E devolveu isso, comecei a falar com os dois, em dado momento, peguei toda a documentação e falei, ó, eu vou te entregar a guia e os arquivos na data tal. Beleza? Beleza. 3 dias antes da data, que foi essa semana, ele me liga... O segundo, né? Não o que fechou comigo, mas o que veio embarcado nele, me liga e fala assim, então, sabe o que... Me liga nada, me manda um áudio. Sabe o que é? Eu lembrei que eu tive uma empresa em 1900 em Guaraná com rolha, e aí eu achei esse contador, e aí eu liguei lá pra ele, ele falou que ele faz, mas ele faz assim... Era 1/3 do preço que eu tinha cobrado. Certo. Aí ele falou assim, eu faço por tanto, tal, e é 1/3 do preço, e sabe, tá muito apertado, né? Você sabe como tá a vida. Então, assim, eu vou fazer com ele, tudo bem? Daí, nessa hora, eu respirei fundo. Ele falou assim, eu quero fazer com você. Se você cobrir o preço, eu quero fazer com você, porque, né, você me explicou tudo, tal, e, né, me indicaram, então eu quero fazer com você. Mas, assim, se você não conseguir cobrir, eu vou ter que fazer com ele, porque, né, a vida tá muito difícil. A minha resposta pra ele foi, nossa, que bom que você encontrou o seu antigo contador, que bom que ele pode te cobrar esse preço, infelizmente o meu valor é aquele, e se você tiver qualquer outro problema, se precisar de um contador em algum momento, você pode contar comigo, obrigada, tchau. Isso era o fim do dia. Na manhã seguinte, ele me manda um áudio. Então, sabe o que é? É assim, eu queria saber se você consegue ainda me atender, sabe? Porque eu fiquei pensando, o contador tá com muita dificuldade, ele me pediu muitos documentos, eu não sei o que ele não tá entendendo direito. E aí ele voltou e fez comigo. Então, assim, se eu tivesse baixado o meu preço pra 1/3 do que eu tava cobrando a minha hora ali, eu teria mantido esse cara. E eu não baixando, ele voltou.
Então, eu acho que assim, A gente os tem que se contadores valorizar, precisam né? se valorizar. Que é isso que é o ponto, né? Precisa se A gente valorizar. cobra tanto valorização, mas a valorização ela Parte começa... da gente. Ah, mas na internet ele tá publicando que vai fazer por R$90. Deixa ele na internet. Exato. É esse público que você quer brigar? Uhum. Exatamente. Então, assim, acho que a gente precisa se conscientizar disso, sabe? Vai ter... nós estamos no Brasil e é uma característica do brasileiro negociar. Então, acho que na Turquia é assim também. Se você não negociar, o cara fica quase bravo com desrespeito, você. né? É quase um desrespeito você não negociar. Agora, existem outros tipos de mercado que não. Negociar é feio porque você está tentando diminuir o valor daquele produto, daquele serviço, da pessoa que você está tentando negociar. Nós estamos no Brasil. Aqui a cultura é da negociação. Sim. Aqui a cultura é do pedir um pouquinho, aperta daqui, me ajuda dali. A cultura é da negociação. E assim, eu já tinha negociado nesse caso, né? Então, a dica eu já tinha negociado. Eu já tinha dado um desconto por fazer 2. Não ia mais baixar o meu valor. Uhum. O meu valor é aquele. Eu sei o quanto eu estudei pra fazer Isso aquilo. Eu sei quantas horas eu me dediquei. Eu sei quantas horas eu vou ter que me dedicar pra fazer aquilo, né? Se A sou eu ou se é a minha equipe, equipe que vai fazer, Mas eu o sei investimento, o o valor. perfeito. risco também, porque aí dá um problema O depois risco, que vai se valorizar. exatamente, 5 anos porque você você fica fica ali 5 anos preso, né? embarcado naquilo. Então, assim, se valorizem. Parem de brigar por preço. Uhum. Comecem a brigar pela qualidade do serviço que vocês entregam, sabe? Comecem a brigar... não sei se nichar é uma saída. Eu sou nichada, eu acho que isso ajuda muito a gente a balancear o preço. Uhum. Então, assim, mas pensem em estratégias, né? Inclusive, o CRC tá dando muita palestra sobre isso. Pensem em estratégias onde você consegue valorizar o seu trabalho. Sim. E não ficar brigando por R$50 de desconto numa mensalidade, né? E escolher muito bem o público que Só você vai que falar. você vai trabalhar. Você prefere ter 100 clientes ou ter um faturamento de 100 mil? Às vezes, com 30 clientes, você tem o mesmo faturamento. Então, Exato. E mais Então, margem. assim, Exato. a gente tá, né, no CRC e aí eu vou falar até pelas entidades congressadas, assim, é um trabalho conjunto, sabe, das entidades aqui do estado de São Paulo, dessa valorização, desse reconhecimento. A gente sabe o potencial que o contador tem, o valor que ele tem dentro de um negócio. Magazine Luiza lá, a Luiza Trajano, outro dia tava também numa reunião aí que eu acho que tava o Lucas Lima, o contador revoltado, e eles estavam ali, o pessoal do Sescom tava junto e ela deu um depoimento falando, o contador pra ela é a sumidade do negócio, a gente precisa assumir esse papel. Ela deve muito do que ela tem por conta da atuação do contador dela. E a gente precisa se apropriar desse papel, precisa se apropriar desse glamour, desse reconhecimento, entendeu? E parar de brigar por conta de R$50 tal, e assim, abrir mão do seu valor pra não perder um cliente que tava querendo te pagar 1/3 do teu preço, sabe? Sim. Não, eu sou super de acordo, concordo. Acho que a gente poderia com certeza discutir um episódio inteiro sobre essa questão de precificação, porque é um assunto super interessante. Eu gosto bastante desse assunto da precificação, porque eu acho que a precificação ela não é sobre o financeiro, ela é sobre posicionamento, ela é sobre gestão de negócio, ela é sobre mentalidade, ela é sobre segurança. Se você não tá seguro, você não faz o que você fez. Então é sobre... muito, o iceberg é muito maior. Sim. O resultadinho ali é a precificação, mas é muita coisa. Mas vamos lá, a gente tá aqui quase 1h20 já Meu falando. Deus. Caraca, passou muito rápido. Voou, a gente tá aqui quase 1h20. E assim, vou pedir pra vocês duas darem recados finais. Cara, sou contador, quero mais proximidade com o CRC. Aquela coisa, o que o CRC pode fazer por mim? Em qual situação eu devo buscar o CRC? O pessoal aqui é do Brasil inteiro, mas quem está em São Paulo, a gente sabe que é uma grande audiência de São Paulo. Contem aí o que o CRC pode fazer pelos empresários contábeis que estão nos assistindo, por toda a base que acompanha aí a Moonflag. E, enfim, qual que é a dica final aí, qual que é a recomendação para os contadores que estão nos acompanhando, meninas? Começar. Acho que a gente tem projetos e primeiro assim, né? Já que é os recados finais, acompanhem o CRC nas redes sociais. Legal. Então, primeiro, Se aproximem. se aproximem mesmo do CRC, né? A gente tá lá no Instagram, CRC SP Oficial, tá no LinkedIn. Toda semana saem todas as nossas atividades, tanto as presenciais quanto as online. As atividades do CRC, as presenciais e as online, são gratuitas, né? As online, você consegue fazer da onde você estiver, do ônibus, do metrô, do seu escritório, na sala de espera do seu cliente, né? É YouTube, tá lá, tá aberto. Uhum. A gente tem muito conteúdo gravado. Então, se você tem... putz, Elô, eu tô precisando, sei lá, entender sobre estoques em PME. Vai lá no YouTube, provavelmente tem algum vídeo, alguma aula, algum conteúdo sobre isso lá. Então, a gente tem um conteúdo riquíssimo, porque desde a pandemia, que a gente foi obrigado, muito, né? intensificou muito. Então, Sim. o nosso conteúdo no YouTube é vastíssimo, assim, é muito grande. Então, se aproximem do CRC.
frequentem as nossas redes sociais, busquem esse apoio. Eu acho que o que o CRC oferece, né, tá lá para vocês utilizarem. Nós somos a casa do profissional da contabilidade. Dúvidas. Eu não sei se eu posso fazer isso. Liga, manda um e-mail. Pergunta na rede social que vão te indicar com quem você precisa falar para resolver aquela questão. Então, enxerguem o CRC, ele é um órgão fiscalizador, mas a nossa intenção na fiscalização é preventiva, não é punitiva. Então, se aproximem antes de acontecer. Né? Se por acaso você receber uma denúncia de alguém e aí recebe o comunicado de que está sendo aberto um procedimento de fiscalização, entre em contato, ninguém vai te morder, pergunta. Tem gente que não sabe nem por onde começar a se defender, né? Ou a responder aquele processo. Poxa, as pessoas estão lá na fiscalização justamente para dar esse amparo. Você não vai ser preso a hora que você ligar, né? Liga, pergunta, a gente tá ali para ajudar, sabe? Então, a dica que eu daria é se aproxima do CRC. A gente fez esses projetos todos que a gente contou aqui, né? A gente tá com... eu vou deixar a Flávia falar desses projetos, mas assim, esses projetos, eles só nascem quando as pessoas trazem essas demandas. Obviamente que a gente tem ideias, né? Claro. A gente somos seres pensantes, a gente consegue pensar, até porque somos empresárias, a gente sabe que atendendo o empresariado, a gente atende praticamente a classe contábil inteira. Sim. Porque eles estão dentro dessa rede. Então a gente consegue pensar em projetos para essas pessoas, mas é muito gostoso quando numa feira alguém vira e fala assim, olha, e isso? E dá aquele estalo, você fala, nossa, dá pra eu fazer um projeto assim, Mesmo que eu você já tenha ideia, endossa, né, cara? Endossa, fala, você tá indo pro caminho certo. Isso. Né? E Então, tem os dois projetos que são a menina dos olhos desse conselho diretor, que é o Para Todos e Portas Abertas. Conta aí, Flávia. Assim, o CRC é um órgão, uma autarquia federal. Então, nem tudo acontece na velocidade que a gente gostaria. Com certeza. Eu costumo dizer... Nem na nossa empresa, isso acontece, né? Mas na nossa empresa a gente consegue acelerar, às vezes, algumas coisas. É difícil. Então, mas o órgão público já é grande. Para exemplificar a autarquia, eu costumo dizer assim, as empresas privadas, elas podem fazer o que a lei não proíbe. Então, se a lei não proíbe, você pode fazer. O CRC só pode fazer o que está escrito na lei, que a lei permite. Então, o que não está proibido, eu também não posso fazer. Muda muito. A gente fica muito restrito em querer entregar na velocidade que nós gostaríamos em 2 anos ali que a gente fica na pasta. E em muitos projetos a gente deixa que os próximos que vierem possam dar sequência nos projetos. Então, o CRC é portas abertas, o CRC entrega. Você pode ir lá como profissional, preciso de um espaço para cowork. Você chega ali, você pode entrar, sentar num lugarzinho ali que a gente tem um espaço Armando Andrade, você vai sentar, ligar seu notebook ali, você vai ter acesso à internet, vai ter um cafezinho, você vai sentar. Nossa. Você quer fazer um treinamento com a sua equipe, você vai chegar ali, só que aí você tem que fazer um agendamento pelo portal. Você quer fazer um treinamento, tem uma sala de treinamento até 45 pessoas. Tem uma de 60, Tem uma de 60. Nós temos salas de reuniões. Eu quero fazer uma reunião. Usar e não paga nada. Não paga nada. E tem todo o aparato. Isso é um projeto desde de 2024. Isso. É um projeto no nosso conselho diretor, né? Da nossa gestão, né? E, então ele chega lá, eu quero uma reunião com o cliente, não tem onde atender. Pode ir lá que vai ter uma sala, vai ter um televisor, vai ter fazer uma apresentação, você vai ter toda a infraestrutura necessária para você atender o seu cliente ou até fazer uma conversa com a sua equipe. Se você trabalha todo mundo em home office, precisa de um local, pode reservar, através do portal você vai conseguir usufruir do espaço que é nosso. Sim. O CRC é para todos. A gente conseguiu atingir... Tem mais um do Portas Abertas, que é com a senha do escritório. Sim, fazer treinamento. Você consegue fazer reserva dos 2 espaços maiores, que é o auditório e o teatro. Um é para 200 pessoas, outro para quase 400 pessoas. Então, assim, você consegue fazer um grande treinamento, receber clientes, eventos, exatamente, gratuitamente. Então, tá à disposição também. Nós temos ali várias empresas, entidades e escolas, né, de pós-graduação, MBA, doutorado, de gestão de capacitação para ser conselheiros de empresas que dão descontos. Então, dentro do nosso portal, muitas parcerias que nós temos com essas entidades, com essas escolas, para fazer capacitação, com descontos por você ser profissional. Dentro do nosso portal também tem o conteúdo à distância. Então, de onde você estiver, você pode estudar, você vai ter pontuação, serve como grade curricular, além do YouTube,
e o CRC para todos, que a gente expandiu para todo o estado com atividades presenciais, porque às vezes o pessoal do interior gosta um pouco mais do presencial do que o online. É uma demanda que veio através dos nossos representantes. A galera tá representantes. sedenta por coisas presenciais hoje em dia. Então a gente expandiu isso para todo o estado, nós já passamos por mais de 70 cidades. Então tá tendo público de 100, 150 pessoas em cada palestra, toda semana. Então, assim, tá sendo muito movimentado. Tem atividade quase todos os dias da semana. Todos os dias tem uma programação nas nossas redes sociais, você pode acompanhar, se inscrever, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa. Eu acho que o profissional tem que se aproximar do CRC para saber tudo que tem que ser feito. Sim. Tem as demandas das áreas. Vocês podem, não quer falar com o CRC porque acha que não vai chegar a demanda? Fala com a gente. Pode entrar em contato direto comigo nas minhas redes sociais, pode entrar em contato direto porque eu recebo direto. Então quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Flávia Augusto no LinkedIn e Flávia Augusto Conte no Instagram. Eu recebo muita demanda de profissional. Fala o teu também, Elô. Fala aí, Elô. Meu é Heloísa de Castro no LinkedIn e Elô de Castro com H no Instagram. Sou mais ativa no Instagram, mas recebo também as demandas. A gente tá aberta pra isso. Vou deixar o link de vocês aqui na descrição. Legal. Deixar. A gente quer que o profissional fale com a gente. Muita gente vem com essa demanda. Eu tô com problema nisso, na fiscalização. Eu recebi hoje, vindo pra cá. O que você pode ajudar esse profissional aqui que tá com esse problema? Falei, calma que eu vou analisar qual que é o problema dele e vou encaminhar. Tô com dificuldade de fazer inscrição na Convecom. Não, peraí que eu já vou resolver o seu problema, entendeu? Vamos ver quem é que pode, vou direcionar alguém dentro do conselho para resolver, porque às vezes a comunicação interna não chega na velocidade que gostaria. Então a gente está aberto, a gente quer essa aproximação, porque a gente está aqui para colaborar com a profissão. E a gente conta muito também com pessoas como você, Matheus. Obrigado aí por você ter convidado a gente por estar aqui. Assim, agradeço do fundo do meu coração mesmo, porque é um trabalho de muita força que eu, a Flávia, o Vander, o João, que é o nosso presidente, o Vander é outro VP e a Eliane Maia também é outra vice-presidente que tá lá com a gente. É um trabalho de muita força, assim, física mesmo, de estar nesses lugares, de falar com essas pessoas. Sim. E ter pessoas como você que ajudam a gente a replicar esse trabalho, né, para uma base grande. E até você, como fala com muitos contadores, vai poder replicar alguma coisa do que você ouviu daqui. Pra nós, assim, o coração fica quentinho, sabe? Da gente, assim, poxa, chegamos em algum lugar onde a gente tá conseguindo levar a mensagem do CRC. Pra nós é muito importante isso. É um trabalho que... Participe das nossas atividades, porque quem participa não sai mais. Não sai mais, exatamente. Gosta e vê que a gente tem conteúdo de ponta pra entregar. Nós temos mais de 100 palestrantes cadastrados. Muito claro. Então, assim, a gente quer muito que o profissional esteja perto da gente, esteja conversando. A gente tá ali pra entregar. Acho que a ponta final é proteger a sociedade, mas sem a gente ter bons contadores e contadores valorizados, a gente não consegue chegar na proteção da sociedade. Então, a gente precisa disso, e a gente quer isso, a gente trabalha arduamente para isso, sabe? Então, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. A gente tá muito feliz de estar conseguindo colocar a boca no trombone agora para falar sobre o CRC, para tirar essa imagem do vovozinho e trazer um CRC moderno, um CRC que fala de pautas que os contadores querem saber e estudar, né? Querem ouvir, batalhar por pautas que vão levar a profissão para frente. E quando a gente fala do profissional, a gente não tá falando só do empresário. A gente tá falando do auditor, do perito, do acadêmico. A gente tá falando de todas as vertentes que um contador pode exercer. São muitas. São muitas. Então, e a gente tá lá pra pedido final por essas pessoas. Pedido final é que vocês se aproximem da gente. Nós não vamos morder ninguém. Não, a gente tá lá pra acolher, o contrário. Vamos acolher. Muito bom. Meninas, eu que agradeço, tá? Pelo tempo de vocês aqui. Turma, você que tá me vendo aí, espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Redes sociais das duas estão aqui na descrição. Vou deixar também contatos do CRC, a rede social do CRC que vocês falaram. Ótimo. Vou deixar aqui na descrição. Recado pra vocês aqui, eu acho que vocês trouxeram com muito otimismo, com muito brilho nos olhos, todos os assuntos tratados. Você vai ver que vocês realmente são muito engajadas com a profissão, com a classe. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Parabéns pelos projetos inovadores que vocês trouxeram aqui, que eu tenho certeza que, assim como eu, muita gente não sabia de toda essa movimentação do CRC, e eu espero que aqui seja um palco para que a gente consiga proliferar essa mensagem aí para todos os outros empresários contábeis que nos acompanham e tem nos acompanhado aqui ao longo desses quase 5 anos. Turminha, obrigado por estar aqui com a gente. Põe a câmera do meio aí, Yuri. Obrigado por estar aqui com a gente. Estamos aqui finalizando mais um Mooncast. Deixa o teu like aqui, segue as meninas no Instagram, segue o CRC. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Não se esquece, compartilha o episódio aí com outros contadores que talvez não saibam todo esse trabalho que o CRC está fazendo.
Muito obrigado. Obrigado, meninas. Obrigada, Obrigada pela Matheus. Até a próxima, oportunidade. gente. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.